Boa noite, queridos, que a graça, a paz, a bondade do Senhor sejam abundantes e presentes em nossas vidas, amém? Que bom que você pôde estar aqui conosco. Eu sempre começo dizendo isso e Oséias, uma vez alguém da diretoria falou para mim, por que parece que você chama todo mundo de visitante? Eu falei assim, não é que é visitante, é que a casa não é nossa, não é verdade? Essa casa é de quem? É de Jesus, é de Deus. Então todos nós estamos aqui na casa do Pai, e na casa do Pai nós somos visitas. Ainda que sejamos membros dessa igreja, eu sempre me considero visita, eu sempre me considero vindo da minha casa para a casa do meu Pai, para adorar a Deus. Então por isso que eu sempre cumprimento dessa maneira, não é que eu estou falando que todo mundo é visitante ou não é membro dessa casa, mas que todos nós estamos aqui com o mesmo intuito de adorar, de bendizer e de louvar o nome do Senhor, amém? Vamos nos pôr de pé e vamos orar. E eu vou te convidar nesse instante a fazer uma oração, invocando a presença do Senhor. Nas liturgias mais antigas, né, irmã Adelina? Que bom tê-la de novo conosco aqui, mais vezes, podendo vir à casa do Senhor. Nas liturgias mais antigas a gente chamava oração invocatória, que era aquele momento em que a gente clamava que a presença de Deus se manifestasse no nosso meio, porque o culto é para Ele. Porque a liturgia, a ordem de culto, a direção, os louvores, as orações, a palavra, que é direcionada a nós, mas vem de Deus. Então tudo é dentro do fluir de Deus. Por isso a gente chamava de oração invocatória. Hoje a gente quase não usa. Eu quando vou fazer a minha ordem de culto, eu sempre coloco oração invocatória, mas eu não falo oração invocatória. Mas é isso que nós vamos fazer, nós vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Para que se há algo incomodando o nosso coração, se há algo que nós precisamos de Deus, da graça dEle, da bondade dEle, que Ele possa ouvir o nosso clamor, que Ele possa ouvir os nossos louvores, que Ele possa escutar as nossas orações e o nosso clamor, porque nós viemos aqui para adorar a Deus, amém? Então vou te dar alguns instantes enquanto a equipe continua a tocar a música e você vai buscar a presença do Senhor, e aí eu encerro esse período orando ao final desse tempo nosso a sós com Deus. Senhor, nós continuamos na Tua presença, Deus, entendendo que Tu és um Deus grande, entendendo que Tu és merecedora, Deus, da nossa adoração. Tu nos criaste à Tua imagem e semelhança, Tu nos formaste ainda no ventre da nossa mãe, ó Deus, para que pudéssemos estar aqui louvando o Teu nome, ó Deus, adorando o Teu nome, bendizendo o Teu nome. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus vivo, um Deus que age em nossas vidas, um Deus que se manifesta, ó Deus, em nossos corações através da ação do Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e fala conosco também, ó Deus. Manifeste a Tua graça sobre nós. Queremos invocar a Tua presença, ó Deus, e pedir e dizer ao Espírito Santo que há liberdade em nossos corações para a Tua ação, que há liberdade em nossas mentes, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor transforme as nossas vidas, Pai, conforme o Teu querer. Manifesta a Tua graça sobre nós, ó Deus. É o que nós colocamos diante do Senhor, colocando nossas vidas no Teu altar, ó Deus, para que saiamos daqui diferente do que entramos, Deus, para que saiamos daqui impactados pela Tua voz, para que saiamos daqui, ó Deus, entendendo cada vez mais o Teu amor para com as nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, ó Deus.
E se há algo que incomoda o coração deles, ó Deus, um problema, uma dificuldade, ó Deus, que o Senhor tome isso para si, ó Deus. Que o Senhor possa interpelar com o Espírito Santo, ó Deus, com gemidos até inexprimíveis, Deus. Gemidos que nós não compreendemos, mas que o Teu Espírito é capaz de traduzir, ó Deus. Por isso, leve ao Pai, ó Deus, todas as nossas necessidades, ó Deus. Eu sei que há corações aqui entristecidos, Deus. Há corações aqui com dificuldades na sua vida, Deus, com problemas. E todos nós os temos, Deus. Por isso, ó Deus, leve tudo isso até o Teu altar e solucione para nós, Deus. Queremos exercitar a nossa confiança no Senhor, deixando tudo isso no Teu altar, ó Deus, para que o Senhor tome as providências necessárias por nós, Pai. Dá-nos a liberdade, liberta o nosso coração, Deus, a nossa mente, para que a gente possa de fato cultuar o Teu nome essa noite, ó Deus, para que nós possamos adorá-lo, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ó Deus. Manifesta o Teu querer, ó Deus, sobre nós e derrame o Teu Espírito Santo sobre nós, Deus. É o que nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar com a nossa equipe de louvor? Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama.
por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar pra sempre, ó meu Deus. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Podeis assentar. Nós vamos dar sequência ao nosso culto. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, mesmo sentado como você está, mas reverente ao Deus que inspirou a palavra. Abra sua Bíblia no Salmo de número 24. Eu ia brincar que é o capítulo sequente ao mais lido da Bíblia, né? Sem medo de errar, o capítulo 23 de Salmos é, com certeza, o mais conhecido e o mais lido da Bíblia. Nós vamos ler hoje o Salmo também de Davi, Salmo de número 24. Mesmo assentado como estamos, por gentileza, leiamos o texto. Deixa a sua Bíblia aberta. Aqui na projeção está na versão NVI, que é a Bíblia que eu estou usando aqui. Tá? E nós vamos acompanhar. Eu farei a leitura e vocês acompanhem, por gentileza. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais eternos, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele
é o Rei da Glória. Responda para mim, quem é esse Rei da Glória? Dá para ficar mais bonitinho, hein? Vamos colar lá. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o merecedor de toda a glória, todo o louvor lhe cabem. Tudo que possa surgir do nosso coração, da nossa alma, para adorar e para bendizer ao Senhor, Ele é digno de tudo isso. Amém? Nós vamos passar para os comunicados nesse instante. Gostaria de convidar a Milena para vir aqui à frente. Ela vai estar informando a respeito do Projeto Mulheres, que tem início aí nessa próxima terça-feira, uma nova etapa. E ela vai estar passando para nós essas informações. Boa noite, igreja, graça e paz. Passando um comunicado em nome do Projeto Mulheres. Terça-feira agora nós vamos dar início ao curso do livro A Experiência da Mesa, de David Titus. No pós-culto continuaremos com as inscrições. Então hoje é o último dia para as inscrições, tá? Nós temos pouquíssimas vagas. E ali nós vamos aprender com as mulheres, né? Sobre o verdadeiro sentido da mesa, tá bom? Não é sobre o alimento que é servido à mesa, mas sobre como criar relacionamentos fortes dentro da nossa casa, tá bom? Então, aguardo as irmãs para fazer as inscrições no final do culto comigo. Obrigada. Gol Prata, tiraram só porque eu ia ler. Já descobriram aí? Gol Prata, RTJ9F42, as luzes estão acesas. Por gentileza, o proprietário vá até o local, que senão depois você não consegue dar partida no carro. Nós também temos alguns avisos para esse próximo final de semana. No dia 24, nós teremos uma reunião com toda a liderança da igreja. Qual é o objetivo? Afinal, o direcionamento para esse ano, a gente entender o tema proposto, a gente finalizar as agendas dos departamentos também, para que a gente unifique e divulgue uma lista ou uma agenda definitiva para 2024. Aí você fala, não, a gente está meio atrasado, né? Não está, porque na realidade, pelo nosso estatuto, pelo nosso regimento interno da igreja, o nosso ano eclesiástico começa em março. Então, em 1º de março começa o ano eclesiástico e vai até 28 ou 29, dependendo do ano, né? Do ano seguinte de fevereiro. Tá? Então, a gente trabalha com esse calendário justamente para que a gente comece o ano em março, logo depois aí das atividades de final de ano, recesso e essa coisa toda. Então, tem um objetivo para isso. Então, retornamos todas as nossas atividades oficialmente em março. E por isso a gente tem esse calendário que começa em março. Então o calendário da nossa igreja, que nós estamos vivenciando agora, ainda é o de 2023. E a partir de 1º de março a gente vive o calendário 2024. E para fechar isso, a gente tem uma reunião no dia 24 com toda a liderança. A gente precisa que todos os líderes de ministério, equipes de louvor, das mulheres, dos homens, dos campeões, do Rota 365, do Cultivar, enfim, toda a liderança da igreja envolvida, do projeto do futebol, enfim, todo mundo, né, que está envolvido com a liderança da igreja precisa estar aqui nessa reunião, sábado, 19 horas e domingo, 9 da manhã? 9 da manhã a gente vai fazer aquele café da manhã tradicional, né? A igreja oferta o café, o chá, a manteiga e mais alguma coisa, e o pessoal traz aí a chipa, o biscoito, o pão, para a gente compartilhar juntos esse café da manhã um pouquinho antes da reunião, tá bom? Então 9 horas a gente dá início à reunião, então vamos marcar o nosso café da manhã 8h30, combinado? Que aí dá tempo de 9 horas a gente está começando a reunião, todo mundo alimentado, todo mundo tomado seu cafezinho, comido seu pãozinho ali, a sua chipa, e a gente dá início então à reunião às 9 horas, ok? Então sábado 19 horas e domingo pela manhã, 9 horas, 8h30 para quem quer tomar café da manhã junto com a gente aqui, chega um pouquinho mais cedo e a gente vai estar com o café e o chazinho pronto lá para receber vocês e termos um final de semana abençoado para tratar desse
processo de formação de agenda da igreja para 2024. Finalizar, né, a parte que é das atividades da igreja já está praticamente pronto, e a gente precisa compilar de todos os outros ministérios e fazer os ajustes necessários nessa agenda para poder divulgar ela sem equívocos, ok? Então, 24 e 25 tem esse evento, e também no dia 24, às 14 horas, nós temos o retorno dos campeões e do Rota 365. Tá? Os campeões, para que faixa etária é? De 8, mas meu filho faz 8 em novembro, em dezembro, não tem problema. Todo mundo, todas as crianças, os juniores que fazem 8 anos em 2024 já sobem para os juniores agora. Tá? Então, se tem 7,5, vai fazer 8 no transcorrer do ano, já precisa vir. E quem vai fazer 12 em 2024, tem 11, vai fazer 12, vem para o Rota, né, faz parte dos adolescentes da nossa igreja. A gente teve 4 juniores que subiram esse ano, saíram dos campeões e vão participar do Rota em 2024. Tá? Então, pais, é necessária a presença de vocês nessa primeira reunião. A gente vai divulgar como funciona, qual é a participação dos pais e fazermos já as escalas que são necessárias. Já saímos dessa reunião com o valor de material, quando chega, enfim, quais são as datas, os calendários, tudo a gente já divulga no dia 24 para vocês, tá ok? Então, por gentileza, todos os juniores e os adolescentes da igreja precisam estar aqui no dia 24, às 14 horas, acompanhado dos seus pais, para que a gente possa fazer essa reunião, e na sequência eles têm a reunião deles, os pais estão liberados e podem voltar às 17 horas para buscar os campeões e às 18 aí para buscar o pessoal do Rota, tá bom? Então, esses são os nossos avisos, os avisos que nós temos para esses próximos dias das atividades da igreja. Gostaria de convidar aqui na frente uma figura ilustre aqui no nosso meio, o nosso irmão Júnior Teixeira. Por gentileza, meu querido irmão, sei que Deus lhe deu o dom de cantar louvores a Ele, e a gente gostaria de abrir esse espaço para que o irmão possa conduzir um louvor a Deus aqui com a igreja. Ele vai se apresentar, mas é filho de uma pessoa muito querida nossa. Fale de mamãe para nós. Obrigado. Boa noite, paz seja convosco. Prazer enorme estar aqui novamente, poder louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E eu falei para a Leila que não ia falar muito. Aliás, ela falou para mim, você não fica falando muito, então não vou falar. Só solta o playback para mim, por favor. E eu gostaria de falar que eu não conheço outro Deus. Tudo aquilo que foi lido aqui, Salmos 24, pode soltar. Eu não conheço outro Deus. Eu não conheço outro Deus que tem poder como o nosso. Ele é forte, não falha e vence qualquer batalha. Isso é que é Deus. Ele lutou por Davi, fez o gigante cair diante da multidão. Derrubou a muralha, esse Deus nunca falha, é o Deus de Abraão. Poderoso Ele é, Ele manda em tudo e não tem pra ninguém. E quando quer operar, faz o inferno tremer em favor de alguém. Raiz de Davi, princípio e fim, leão de Judá. Registrado na glória, o Deus da vitória, como Ele não há. Poderoso Ele é, Ele manda em tudo e não tem pra ninguém. E quando quer operar, faz o inferno tremer por amor a alguém. Raiz de Davi, princípio e fim, leão de Judá. Registrado na glória, o Deus da vitória, como Ele não há. Esse é o Deus que foi lido ali, que fez tudo aquilo que você leu no Salmos 24, que fez com que eu estivesse aqui nesta noite, e como você já sabe, viesse aí recuperado de um AVC, e sem nenhuma aparência externa,
Eu não conheço outro Deus que tem poder como o nosso. Ele derrota o inimigo e livra qualquer perigo. Isso é que é Deus. Ele lutou por Davi, fez o gigante cair diante da multidão. Derrubou a muralha, esse Deus nunca falha, é o Deus de Abraão. Poderoso Ele é, Ele manda em tudo e não tem para ninguém. E quando quer operar, Ele faz até o inferno tremer por amor a alguém. Raiz de Davi, princípio e fim, leão de Judá, registrado na glória, o Deus da vitória, como Ele não há. Poderoso Ele é, Ele manda em tudo e não tem pra ninguém. E quando quer operar, faz o inferno tremer por amor a alguém. Raiz de Davi, princípio e fim, leão de Judá, registrado na glória, é o Deus da vitória, como Ele não há. Eu não conheço outro Deus. Quem conhece, levanta a mão aí. Não, quem conhece outro Deus, levanta a mão. Abaixa a mão todo mundo. Quem conhece outro Deus? Não tem outro Deus. Oxi. O irmão Júnior é filho da irmã Eurides, que foi membro aqui de nossa igreja, e é filho adotivo, filho do coração da irmã Adelina, né? Porque diz que genro é filho, não é? Casado com a sua filha, torna-se aí seu filho. Então é isso. Obrigado, irmão Júnior. Deus abençoe aí no seu ministério de louvar e adorar ao Senhor por onde você passa. Nós vamos continuar o nosso culto. Eu vou te convidar a entregar agora o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Enquanto a equipe de louvor se posiciona, você pode, tem aos corredores laterais envelopes em que você pode, se você é visitante e gostaria de fazê-lo, contribuir também com a casa do Senhor. Você pode pegar um dos envelopes, há canetas ali também. E enquanto cantamos o primeiro louvor desse tempo de louvor que teremos na sequência, você pode vir até aqui à frente e dedicar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Com isso, nós conseguimos pagar as nossas contas e, enfim, manter a casa do Senhor aqui aberta para que a gente possa estar cultuando ao Senhor. Já gostaria de antemão de agradecer aos irmãos a fidelidade que têm tido. Graças a Deus nós temos tido um janeiro e um fevereiro bem tranquilo. A gente sabe que tem IPVA, tem IPTU, tem IP não sei o que, IP, né? Tantos IPs que a gente tem aí para pagar, e mesmo assim os irmãos têm sido fiéis e não têm deixado de contribuir. E graças a Deus a gente está tendo 2 meses tranquilos, quitando tudo os boletos, os compromissos que nós temos no mês já de fevereiro, praticamente todos quitados, faltando muito pouca coisa daqui para o final do mês. Então isso é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus continue abençoando e cuidando de cada um dos nossos irmãos. Se você quiser fazê-lo como forma de culto agora ao Senhor, traga então os seus dízimos e as suas ofertas até aqui à frente, no altar do Senhor, enquanto cantamos.
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja. Se levantam para dizer que tu és o rei. Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Te adora, tua igreja te adora, teu reino é sempre eterno.
do céu. Derrama bênção maior, abastança na vida dos seus filhos. Abre as portas de emprego, Deus. Em nome de Jesus, Pai. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Amém? O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Amém? E a bondade em tudo. Tu és tão bom, todo fôlego me seguirá, Senhor, vontade me seguirá, Senhor, te dou meu ser, bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, eu te rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor.
te chama esta noite para sentar à mesa e comer com Ele, porque Ele te chama de filho. Aleluia. Seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, a razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Quero estar na casa do Pai, em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Ele chama essa noite, filho. Receba o melhor que Ele pode te dar. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele quer te dar o melhor, porque você é filho amado do Deus Altíssimo. Aleluia.
Vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler os 19 versos que compõem esse capítulo, para que a gente possa meditar na palavra de Deus essa noite. Hebreus, capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo. Mesmo assentado como estamos, vamos ler esse texto. Está sendo projetado na versão que eu estou utilizando aqui, e você pode acompanhar aí na sua versão sem problema nenhum. Nos diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, do modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Oremos. Pai de amor, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pela Tua palavra que foi exposta a nós essa noite, ó Deus. Traga o Teu Espírito Santo, ó Deus, e fale conosco, porque a palavra é Tua, Deus, e o Espírito também é Teu. Fale aos nossos corações, Deus. Precisamos ouvir a Tua voz, e queremos ouvir a Tua voz essa noite, Deus. É o que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto ele é bastante significativo para a fé, porque ele vai falar de algo extremamente importante para a vida cristã, que é crer em Deus. Por isso eu coloquei o tema ligados a Deus pela credulidade. Ligados a Deus pela credulidade. Eu fiz questão de ler o texto todo, apesar de não abordar todos os versos no sermão, mas eu fiz questão de ler o capítulo todo, porque ele é muito interessante. O autor da Epístola aos Hebreus, da Carta aos Hebreus, que para mim, e aí isso aqui, a gente não tem que ficar discutindo, então o Ricardo lá que é teólogo vai pensar diferente de mim, o Adonias pensa diferente, o pastor Pedro pensa diferente, e assim vai. Mas para mim quem escreveu o livro de Hebreus foi Apolo, discípulo de Pedro, de Paulo, não Pedro,
Apolo. Isso vem ao caso? Tem alguma significativa para nós? Não, não tem. Eu estou apenas dizendo o que eu penso e expressando para vocês aquilo que eu penso. Uma coisa que eu tenho convicção total e que boa parte dos teólogos também tem, é que não foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. A gente pode não ter um consenso sobre quem escreveu, mas a maioria de nós tem um consenso dizendo que Paulo não escreveu Hebreus. Por causa da forma, por causa da linguagem, por causa de alguns adjetivos, alguma situação que ele corriqueiramente usa nas outras cartas e que não há em Hebreus. Apesar de ser uma carta com teologia extremamente profunda, né, fala de assuntos do reino de Deus com muita propriedade, com fácil clareza de entendimento. É uma carta magnífica do Novo Testamento, mas que ainda o autor é considerado como desconhecido, por conta desse detalhe. A gente concorda que não foi Paulo, mas a gente não sabe quem foi. E aí cada um tem uma corrente de pensamento. Há pessoas, por exemplo, que acreditam que foi Priscila, e aí seria a única escritora do Novo Testamento. Não é isso? E da Bíblia toda, seria uma mulher. Então há evidências para isso, há evidências para Apolo, como eu creio, há evidência para outras pessoas também. A gente não chegou num consenso com relação a isso. Mas é interessante isso, porque a carta é de teologia profunda, é de fácil compreensão, e ela trata de assuntos muito relevantes à fé cristã, como nesse capítulo 3, que ela vai falar sobre o se aproximar de Deus e a credulidade em Deus, que abre as portas para um relacionamento profundo com o Pai. Acabamos de cantar que estar na mesa do Pai, estar na casa do Pai, e é mais ou menos isso que esse capítulo vem dizer para a gente, que nós precisamos nos aproximar de Deus, que nós precisamos estar próximos e ligados a Ele, porque estando próximos e ligados a Ele, a nossa fé e a nossa crença nele se fortalece todos os dias, porque Ele age em nós, Ele fala conosco, Ele nos transforma a cada dia, e esse relacionamento se aprofundando com Deus, Ele vai produzir cada dia mais fé em nossos corações, ok? Então, parte desse pressuposto, o autor descreve aqui, em primeira mão, o papel de Cristo e o papel de Moisés. E ele faz esse comparativo entre as duas figuras. E a conclusão que ele deixa claro, e que para mim ficou muito marcada no meu coração, é que não há ninguém, nenhuma personalidade que possa se sobrepor a Cristo. Moisés é importante? Moisés é importante, é significativo. É muito significativo para o povo hebreu. Vocês ficaram curiosos, né? Eu não vou falar para vocês o que está no bilhete. Qualquer figura, ela é de extrema importância, mas nenhuma chega aos pés de Cristo. O resumo desses primeiros versículos é justamente esse. Olha, gente, Moisés foi extremamente significativo para o povo hebreu. Ele constrói a casa, que é o povo. Ele constrói a nação, baseado no seu pensamento de lei, no seu pensamento de governo, naquilo que Deus revela a ele durante a história. Toda a história de Israel transcorre em cima da lei mosaica, em cima dos princípios administrativos de Moisés. Moisés é a figura principal para o judaísmo até hoje, mas ele não é tão relevante quanto Cristo é para a história da humanidade. E aí, o autor, eu já ia falar Paulo, né? Nem eu concordo que é Paulo e vou falar Paulo, né, Miller? Poxa, aí não dá, né? Essa contradição aí está doida. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele vai colocar isso de uma maneira muito clara, dizendo, olha, é importante quem faz a casa, mas quem edifica, quem faz o projeto, quem projeta essa casa é mais significativo do que quem construiu a casa. O projeto vem de Deus, a casa é de Deus, e o principal construtor, edificador dessa casa é Cristo. Moisés foi importante para a história do povo hebreu, para a nossa história enquanto cristãos, mas não chega próximo ao que foi e o que representa Jesus para nós, amém? Essa primeira lição, Paulo deixa muito claro na introdução desse capítulo. No início desse capítulo, ele vai comparando Moisés e trazendo essa questão de quem foi maior, de quem foi mais significativo para a história do povo. E é óbvio que o próprio hebreu achava que Moisés era mais importante, porque eles rejeitavam Jesus, acreditavam que Jesus era apenas mais um profeta, que não tinha o significado que tem para nós como cristãos.
Moisés e Jesus não podem ser comparados. A história de Jesus, o significado de Jesus para nós, enquanto cristãos, é extremamente mais significante do que Moisés para o povo hebreu. Ele é o centro da nossa fé, ele é o nosso Redentor, ele é aquele que veio culminar ou finalizar o projeto de salvação do homem em Deus, se oferecendo, se ofertando na cruz do Calvário, para que eu e você obtivéssemos a redenção e a salvação das nossas almas, o perdão de nossos pecados. Então não há nada mais significativo do que o Cristo na nossa história. Não há nada mais significativo do que Jesus na minha e na sua história. A gente precisa sair daqui convicto disso, de que Jesus é a figura principal das nossas canções, é a figura principal da nossa fé, é a figura principal dos nossos cultos, é a figura principal da nossa veneração. É Jesus, é Deus em primeiro lugar, estando acima de qualquer outra figura da história cristã. Nossas crianças estão lá no segundo andar aprendendo sobre figuras missionárias esse mês. Personagens importantes da nossa história que foram evangelistas, que foram ganhadores de almas, mas nenhum daqueles homens é tão significativo quanto Jesus é na nossa história. Nenhum herói em quadrinhos, nenhuma pessoa que nós possamos gostar ou respeitar é tão significativo quanto Jesus na nossa história. Isso precisa ficar claro para nós, porque partindo desse pressuposto fica fácil compreender o restante do texto. E aí ele vai para um segundo bloco, o autor, escrevendo sobre um alerta ao povo de Deus. Ele vai falar, olha pessoal, cuidado, não sejam imaturos como o povo foi no deserto. E aí ele traz e restaura mais uma parte da história do povo hebreu, fazendo referência à travessia nos 40 anos no deserto. E ele fala, olha, tanto que a conclusão do capítulo é essa: aquele povo não pôde entrar na terra prometida, porque eles estavam longe do Senhor, porque eles não obedeceram a Deus. E no versículo 19 ele diz isso: vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar na terra prometida. O povo passa 40 anos circulando no deserto, e nesse segundo bloco o autor vai resgatar justamente essa história, trazendo para nós hoje, como igreja no século 21, que nós precisamos estar próximos de Jesus, que nós precisamos estar próximos de Deus, porque quando estamos próximos de Deus, a incredulidade vai saindo dos nossos corações. Quanto mais sentimos a proximidade de Deus, quanto mais sentimos o agir de Deus em nós, mais a incredulidade vai se afastando do nosso coração. E sem incredulidade nós podemos ver a Deus, e sem incredulidade nós podemos entrar na terra prometida. E aqui não significa só a eternidade com Deus, mas tudo que Deus projetou para as nossas vidas de bom é considerado o bem do Senhor para nós, é considerado terra prometida, é considerado algo de Deus para os nossos corações. E quantas vezes nós estamos longe dessa terra prometida, porque estamos andando em incredulidade. E a Bíblia é muito clara em dizer que quem precisa de milagres para poder ter fé é o incrédulo. Teoricamente, nós como cristãos, pela nossa experiência com Deus, por aquilo que já passamos com Ele, não precisaríamos mais de milagres. Essa é a ideia bíblica para nós, que com a maturidade, com o relacionamento com Deus, a necessidade de uma manifestação de Deus passa a ser secundária, porque a gente entende que Ele está ao nosso lado todo o tempo, a gente entende que Ele está agindo em nosso favor todas as vezes, e que mesmo quando Ele está em silêncio, Ele age por nós. Não é assim na nossa trajetória? A incredulidade vai ficando de lado, a incredulidade vai saindo de nós, e aí nós podemos exercitar a nossa fé em direção a Deus, nos aproximando dEle, andando com Ele e trilhando nos caminhos que Ele tem projetado para nós. O autor cita esse fato histórico a respeito da história de Israel no deserto e revela que o pecado que não os deixou entrar na terra prometida foi a incredulidade, segundo no versículo 19 que nós lemos, que atingiu em cheio a geração que é liberta do Egito. No final do capítulo que nós lemos, ele faz algumas perguntas. Não é aquele povo que saiu com Moisés que prevaricou, que pecou? Não é aquele povo que saiu lá do Egito, que viu a minha mão por 40 anos, que não pôde entrar na terra por incredulidade?
E aí Deus vai fazendo essas perguntas e colocando em xeque a postura do povo no meio do deserto. Trazendo à nossa memória que se isso atingir a nossa igreja e as nossas vidas hoje, no século 21, a incredulidade entrar nos nossos corações, nós estaremos nos afastando de Deus. E se nos afastamos de Deus, nós vamos nos afastar da sua palavra e vamos nos afastar dos seus caminhos. E aí, com certeza, essa igreja, eu e a vida de vocês, nós vamos errar o alvo. Nós vamos para a direção errada. Porque nós nascemos para adorar a Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para andarmos nos seus caminhos, para servirmos ao Criador, para amarmos a Ele sobre todas as coisas. Se nos desviarmos com incredulidade no nosso coração, nós vamos errar o alvo, nós vamos pecar contra o Senhor. Como desenvolvemos a incredulidade segundo o autor de Hebreus e como a combatemos? Porque não adianta nada a gente pensar, enquanto palavra de Deus, no que nós estamos fazendo de errado. Às vezes ser confrontado é importante, tanto que o autor nesse texto ele vai dizer, olha, se você encontrar alguém fora dos caminhos, haja com amor para com a vida dele, corrija ele, traga ele de volta. Então essa interação é importante, a confrontação é importante, o amor é importante. Mas nós precisamos pensar no que nós temos que fazer para corrigir as nossas rotas. E a palavra de Deus nos ajuda nisso. A como corrigir essa rota que está indo em direção à incredulidade. A incredulidade é gerada, segundo o texto, por 3 aspectos no nosso coração. Primeira, está no versículo 12 e no versículo 15. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração... Está lá na cola. Aí, cuidado para que vocês não tenham um coração perverso. Lembrando que o autor está fazendo referência à travessia do deserto, não é isso? Aqueles 40 anos que o povo passa aprendendo de Deus novamente. Por quê? Porque ele havia passado 420 anos escravo no Egito, distante da presença de Deus, só ouvia falar de Deus, pela tradição oral que os judeus tinham, que os hebreus tinham. Então, os pais falavam para os filhos falavam para os netos, e se a gente for olhar historicamente, 420 anos dão mais de 10 gerações. Aproximadamente 10 gerações da geração de José que entra no Egito até a saída, 420 anos depois. Então quem estava saindo do Egito era o tataraneto de José. Aquele povo passa 420 anos apenas ouvindo falar de Deus, mas distantes de Deus, da ação de Deus, da presença de Deus. Aprendendo coisas e deuses estranhos, aprendendo costumes estranhos, se casando com mulheres e com homens, vice-versa, se casando e dando-se em casamento com pessoas que não serviam a Deus. Houve uma mistura de cultura e de raça. Era natural aquele povo desconhecer a ação de Deus, o que é diferente para nós hoje, porque nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a ação de Deus todos os dias na nossa vida, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos anima. Mas aquele povo passou 420 anos distante de Deus. Era natural aquela geração ser exterminada no deserto, para que uma nova geração que tivesse contato com o fogo à noite, com a nuvem de dia, com o maná que caía do céu, com a ação sobrenatural abrindo o mar vermelho, abrindo o rio, eu ia falar o Nilo, já ia cometer uma geografia, assassinato de geografia, né, Ricardo? Abrindo o rio para que o povo passasse, na entrada da terra prometida, destruindo as muralhas de Jericó. Logo após abrir o rio Jordão, eles atravessam e destroem Jericó, apenas caminhando em volta dela. Esse povo estava experimentando a ação de um Deus vivo, que as 10 gerações anteriores não tiveram o privilégio. Essa geração estava tendo um recomeço, estava reconectando-se com Deus, estava se transformando numa nação forte, que iria representar o Deus vivo na sua história. Mas o coração dessa nação que sai do Egito era mau.
era cheio de maldade. O coração estava corrompido, pois não havia mais relacionamento com Deus. E aí o Deus acabou sendo o Deus apenas dos meus pais. Não passou a ser o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. Ah não, mas o Deus de Isaac, de Jacó, 420 anos depois, esse Deus se revela a esse povo novamente. Começa um processo de restauração de relacionamento com eles. Estabelece profetas, estabelece uma liderança para aquele povo, para que justamente esse coração que era mau e distante de Deus, cheio de maldade, pudesse se reaproximar de Deus. Como gerar credulidade num coração afastado de Deus e cheio de maldade? Para que o coração confie, é preciso conhecer, é preciso ver as obras de Deus na sua própria história. Esse povo não conhecia Deus, ele ouvia as histórias dos seus antepassados. Para que o nosso coração não se afaste de Deus, nós também precisamos conhecer Deus todos os dias, aprender dele todas as manhãs, ter relacionamento com ele em todos os momentos da nossa história, para que a gente possa experimentar a ação de Deus sobre as nossas vidas. Quando há ação de Deus em nós, quando há relacionamento nosso para com Deus, fica muito mais fácil nós desenvolvermos a credulidade em nossos corações. Fica muito mais fácil quebrar a maldade que o pecado coloca dentro de nós, que nos afasta de Deus. Nosso coração é facilmente corrompido pelo pecado. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, quando damos ouvido àquilo que Ele tem para falar para nós, quando atendemos os preceitos da palavra de Deus, quando encaminhamos a nossa trajetória simultânea ou na mesma direção daquilo que Deus projetou para nós, fica muito mais fácil desenvolver a credulidade dentro dos nossos corações. Se estamos crédulos, se estamos crentes, né, como usava essa expressão, em Cristo Jesus, fica muito mais fácil nós acertarmos o alvo. Fica muito mais fácil nós andarmos na direção certa enquanto igreja. Fica muito mais fácil nós andarmos na direção certa enquanto filhos de Deus. Para desenvolver a credulidade num coração que está cheio de maldade, e é natural, queridos. Nós vivemos num mundo mau. Nós estamos ainda sob um mundo que a gerência ou o domínio é do mal, é do pecado. Se formos ouvir a voz do mundo e deixarmos de ouvir a voz de Deus, será muito natural nós chegarmos a essa mesma condição, de ter um coração cheio de maldade. Não podemos deixar que isso aconteça. E para que Deus possa limpar o nosso coração, possa entrar e fazer morada, nós precisamos nos aproximar dEle todos os dias. A parte dele Ele já fez, Ele veio morar entre nós, se tornou o Emanuel, morreu naquela cruz para nos salvar. Agora cabe a nós desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele, buscarmos isso todos os dias, rejeitarmos o pecado na nossa história, para que haja espaço para que Deus fale conosco todos os dias. Precisamos substituir esse coração cheio de maldade, como era daquele povo, por um coração puro, por mãos limpas e um coração puro. Não é isso que a gente leu no Salmo 43? Quem pode chegar à casa do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor, para que as nossas vidas possam ser impactadas pela sua voz, pela sua palavra e pela sua ação em nossas vidas. Deus continua agindo, eu tenho plena convicção disso. Deus continua atuando em nós e através de nós. Mas se não dermos espaço e se continuarmos cultivando em nosso coração a maldade que o mundo propõe para nós, que os conceitos desse século propõem para nós, nós não teremos espaço para a ação de Deus em nós. E estaremos errando o alvo na nossa caminhada. Então a incredulidade é gerada no coração mau e cheio de maldade. E para a gente reverter essa situação, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso experimentar o que Ele tem para mim. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso olhar para Ele todos os dias. Eu preciso contemplar a sua face, ouvir a sua voz, ler a sua palavra todos os dias, para que eu possa gerar no meu coração o antídoto da incredulidade. Amém?
A incredulidade também é gerada, segundo o texto, no pecado. E aí ele abre uma aspas importante, que é enganoso. Quando vivenciamos a nossa natureza pecaminosa, deixamos Deus de fora da nossa história. Quando damos ouvido aos padrões que nos são propostos pelo mundo, nós deixamos as coisas de Deus de lado, porque não há relação entre a luz e as trevas. E o próprio Cristo diz que o mundo jaz no maligno, está morto em trevas. Não há relação nossa como cristãos com o mundo que está aí fora. Com isso, eu estou querendo dizer que eu devo abandonar o mundo, criar uma comunidade gospel e vamos viver lá, só no aleluia, glória a Deus. É assim? De maneira nenhuma. Nós somos a luz do mundo. E se nós não brilharmos no mundo, o mundo não vai conhecer Jesus. O que nós precisamos fazer é tirar o pecado de nós, é tirar o Egito dos nossos corações. É interessante que esse povo, antes da trajetória de 40 anos no deserto, eles chegam num ponto crucial à beira do Mar Morto, do Mar Vermelho. Ô Ricardo, hoje o seu pastorzinho está com dificuldade na geografia, né? Caramba, cara. Acho que eu estou cansado. Chegaram à beira do Mar Vermelho, e aí eles olharam para trás e vinha aquele poeirão lá. Lembra da história? Vinha lá aquelas carruagens do faraó, um exército poderosíssimo, e a Bíblia fala que levantou um poeirão lá atrás. Aí eles olhavam para trás o poeirão, na frente o mar, o poeirão, o mar, o poeirão, o mar. Aí viram para Moisés: pô, Moisés, não tinha cemitério lá no Egito para a gente enterrar, não? Fazer igual o Didi, né? Vamos me rasgar. Falta de credulidade, eles não conheciam Deus, que estava guiando eles ainda. Aí Moisés falou: gente, calma aí, irmão, vamos orar aqui, vamos falar com Deus. E aí ele ora e Deus fala: olha, vai lá, Arão, e ajuda Moisés a manter o braço, porque quem abre o mar é Arão, não é isso? É, quem está com a vara é Arão. Quem dá a ordem, a mando de Deus, representando a voz de Deus, é Moisés. Abra o mar. E Arão estende a vara e fica lá, né? Já velhinho, com aquela vara estendida, e fala: galera, vamos lá que o braço está baixando. Bora passar esse mar a seco. Isso aí, galera, bora lá. E eles passam o mar a seco, experimentam a graça de Deus. Porque Deus não tirou aquele povo para matar eles do deserto, mas Ele tirou aquele povo para transformá-los numa nação poderosa, que representaria e levaria o nome de Deus adiante deles, como bandeira. E o povo não conhecia esse Deus, por isso que eles murmuravam tanto. Nós conhecemos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E essa vivência de pecado é como que se dissesse: olha, a gente precisa tirar o Egito daqui de dentro, precisa fazer uma limpeza, porque o Egito está aqui dentro. Aí lá mais para frente, atravessa o mar. Eliane, que é cozinheira, né, deve gostar desse texto. Aí eles falam: pô, essa comidinha aqui está sem tempero, estou com saudade lá da cebola do Egito. Novamente, ingratidão, né? Deus dando comida, dando sombra durante o dia, dando fogo à noite para esquentar. E aí eles enjoaram da codornize. Está sem sal esse trem, gente. Nossa, que saudade da cebola lá do Egito. Eles sentiram saudade do Egito, porque o Egito estava dentro deles. Assim também é na nossa caminhada, queridos. O pecado tem que fazer parte do nosso passado. A gente tem que viver em vitória todos os dias. Se eu tenho dificuldades, comece das pequenas, eu sempre digo isso. Vença as menores, faça compromisso com Deus. Vá dia após dia caminhando, escada acima. Caí, voltei 2 degraus, mas continue, levanta. Pecado está aí para ser vencido, e já foi vencido na cruz do Calvário. O pecado precisa sair dos nossos corações, só que ele nos engana. A princípio parecem as mil maravilhas, não é? O pecado parece: poxa, como que Deus proibiu algo tão gostoso, tão bom? E o fim dele é a morte. Parece bom,
parece prazeroso, parece legal, parece que Deus se enganou ao dar aquela instrução para nós, mas o final dele é morte. A gente precisa tirar essas coisas da nossa trajetória, se a gente quiser continuar caminhando em direção a Deus, se a gente quer continuar caminhando em direção à vontade de Deus. O pecado gera em nós a incredulidade, porque ele cria um muro de separação entre nós e Deus, porque ele nos afasta de Deus. E incredulidade nada mais é do que estarmos afastados de Deus, porque a gente não consegue mais ver o agir de Deus, não consegue mais experimentar, se emocionar com Deus falando conosco, ouvindo a sua voz quando fazemos uma leitura bíblica, quando ouvimos uma música na rádio, porque há uma parede nos separando de Deus. Essa parede precisa ser quebrada. Essa parede nasceu para ser destruída, porque em Jesus na cruz do Calvário, talvez a figura mais significativa da morte de Jesus na cruz, pelo menos na minha interpretação, é o véu rasgado. Não há mais separação entre o homem e Deus, não há mais pecado que seja capaz de criar uma muralha entre nós e Deus, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e me deu vida. Precisamos abrir espaço para o amor de Deus nos limpar por completo. Ótimo, o pecado gera incredulidade porque nos afasta de Deus. Como então gerar a credulidade nos nossos corações? Para que o pecado nos deixe, vá saindo de nós e que possamos voltar a confiar em Deus na nossa trajetória, é preciso abrir mão dele, do pecado. E aí eu tenho que dizer para você, não é fácil. E eu estou com isso, né? Acho que as 3 vezes que eu preguei eu falei isso. Não é fácil, mas é possível em Deus. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que não vai ter dor, que não vai ter dificuldade, que não vai ter luta, que não vai ter batalha. Mas o que a gente está dizendo é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Batalha faz parte da nossa caminhada. Se não fosse assim, nós estaríamos no lugar errado, porque nós não somos deste mundo. Não é o que o Jefferson Swelling cantam, né? Eu não sou daqui, para casa voltar. Olha, quase consegui. Só um pouquinho, Jéssica. A gente vai voltar para casa, mas a gente está aqui. E aqui a gente vai ter que enfrentar o pecado que é enganoso, que parece bom no início. Mas a gente precisa abrir espaço para que a graça de Deus inunde o nosso coração e gere em nós confiança em Deus. Dia após dia, luta após luta, entendendo que em Deus somos mais que vencedores. Entendendo que em Jesus somos mais do que vencedores. Entendendo que somos feituras à imagem e semelhança de Deus, não mais feitos para o pecado, mas gerados novamente em Cristo Jesus, para uma nova vida. No pecado nunca mais. Terceiro lugar, a incredulidade é gerada em nossos corações no afastamento de Deus. E aí mais especificamente a desobediência. Quando fala de pecado, fala-se de uma muralha que nos afasta de Deus. Parece a mesma coisa. Mas olha que interessante que o autor de Hebreus usa uma expressão muito interessante nesse texto. Ele vai dizer assim: a quem jurou que nunca entraria no descanso dele, e ele faz uma pergunta. E ele mesmo responde: aqueles que foram desobedientes. Desobediência é rebelar-se contra a vontade de Deus. E aí, para efeito de comparação, é o mesmo pecado que gerou o desejo no diabo em se tornar Deus. Desobediência.
A desobediência nos afasta de Deus porque nos afasta da sua vontade. Ah, desobediência é pecado, pastor? É. Mas por que ele faz questão de destacar a desobediência fora do bloco do pecado? Como que se fosse um adendo. Isso me chamou muito a atenção. Porque ele fala, olha, o pecado constrói uma muralha e nos afasta de Deus. Mas a desobediência nos afasta da vontade do Pai. Nos faz não compreender a voz de Deus. Nos faz nos ensoberbecer de nós mesmos, tomar decisões pautadas na nossa própria vontade e no nosso próprio desejo de se tornar igual a Deus. Ou de se tornar Senhor e Deus das nossas próprias histórias. Isso é muito sério. Por isso que está fora do bloco. Como se ele dissesse, olha gente, toma cuidado. Pecado está aí, a gente vai cair de vez em quando, a gente vai levantar, cai, levanta, normal, vida para frente, mas cuidado com o pecado da desobediência, porque ele nos torna senhor de nós mesmos, e longes e distantes da vontade de Deus. Precisamos nos tornar mais obedientes, e com isso, eu não posso dizer que não podemos questionar ou perguntar para Deus algumas coisas. Durante toda a minha história, quem me conhece aí, estava conversando com a Betinha ontem, né? A long time ago nos conhecemos aí, alguns aqui da igreja também, desde a época que eu era adolescente, a gente andava aí pelo bairro com a gurizada da mesma idade aqui da igreja. Há muito tempo a gente se conhece, o Gustavo, e assim vai. Há muito tempo a gente se conhece. Mas olha só que coisa importante. A gente anda em direção a Deus. A gente precisa andar em direção a Deus. A gente precisa ouvir a voz dEle. A gente não pode deixar de obedecer a Deus, porque nós somos questionadores. E aí que é o lance da coisa. Entre o meu pensamento. Eu, por exemplo, sou de Apolo, né? Eu acho que Apolo escreveu Hebreus. Há quem diga que foi outra pessoa. Então, entre a minha e a tua opinião, fiquemos com a de Deus, em qualquer assunto. Nesse ponto, a credulidade entra no nosso coração quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Quando isso se torna algo prático na nossa caminhada. A gente não pode dizer, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, e apenas questiona a vontade dEle. Não, isso aqui eu não posso fazer, porque está lá, está escrito, está na Bíblia, está na palavra. O Espírito Santo está testificando ao teu coração, faça. A gente precisa praticar a vontade de Deus, e para praticar a vontade de Deus, a nossa vontade tem que ser subjugada, por imposição, à vontade de Deus. Por nossa imposição, preciso querer isso. Preciso compreender que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele me desenhou, que Ele me escreveu, que Ele traçou uma trajetória para mim, que Ele designou projetos dEle para a minha vida, porque Ele me conhece, porque Ele me amou, porque Ele me projetou a sua imagem e semelhança. Preciso me submeter à vontade do Pai. Preciso me submeter à vontade de Deus, e por isso o autor de Hebreus faz esse destaque da desobediência como um pecado que precisa ser vencido na nossa vida, porque quando nos submetemos e quando submetemos a nossa própria vontade à vontade de Deus, nós geramos credulidade no nosso coração. Para que eu me aproxime de Deus, então, é preciso praticar a obediência direta da vontade de Deus, papo reto. E aí alguns domingos atrás eu preguei que nós temos paz com Deus. E é por causa dessa paz que nós temos com Deus, é que nós temos tranquilidade em confiar em Deus e confiar na sua vontade, sem questionamentos. Isso não quer dizer que nós não temos pensamento, que a gente não tenha ideias, que a gente não pense, que a gente não faça elaborações na nossa mente, mas isso quer dizer que entre a minha e a vontade de Deus, eu sempre vou ficar com a vontade de Deus. Preciso agir dessa maneira, para que o meu coração seja um coração crédulo, e que essa credulidade leve a uma aproximação da vontade de Deus. A princípio, talvez, seja necessária uma obediência contrária à nossa vontade. Mas eu tenho certeza
E posso dizer isso para você essa noite, que quanto mais você se relacionar com Deus, mais confiança você vai ter nele e mais facilidade para obedecer a sua lei. Mais facilidade você vai ter para obedecer à vontade de Deus na sua trajetória. Mas hoje, se for necessário, submeta, ainda que por pressão, a sua vontade à vontade de Deus, porque isso vai trazer o bem do Senhor sobre a sua vida. Vai abrir o seu coração para a ação do Espírito Santo e vai te dar condições de ser obediente à vontade de Deus. Concluindo, vocês gostam disso, né? A incredulidade precisa sair de nossas vidas para que a credulidade ganhe espaço. E para isso eu preciso que o coração confie e conheça a Deus. Para que o meu coração pare de gerar maldade, ser mal, eu preciso da ação de Deus na minha vida. Eu preciso visualizar a ação de Deus na minha história. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, para que as ações negativas, para que o mal, para que a maldade que residia no meu coração, ela possa sair e dar espaço à bondade de Deus, como nós cantamos aqui nesse culto. Em segundo lugar, eu preciso que o pecado vá sendo deixado de lado na minha própria vida e eu aprenda a cada dia a confiar em Deus mais e mais. Eu preciso acertar o alvo, eu preciso acertar a minha trajetória, eu preciso corrigir o meu coração para que ele pratique as coisas de Deus, para que ele se distancie do pecado todos os dias, porque o pecado gera morte. Gera o distanciamento de Deus. E eu preciso, em terceiro lugar, me aproximar de Deus, me reaproximar de Deus, porque isso é preciso. E eu só vou conseguir me reaproximar de Deus através da prática da obediência à voz e à vontade de Deus, direta, papo reto sobre as nossas vidas. E para isso eu vou precisar, de todo o meu coração, submeter a minha própria vontade à vontade dele. Vou precisar deixar de lado a minha própria vontade para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12. A incredulidade, então, não nos permite entrar na terra da promessa de Deus para nós. Seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento, seja na criação dos nossos filhos, seja no relacionamento com as pessoas ao nosso redor. A incredulidade nos afasta da vitória, nos afasta da terra prometida de Deus naquela área da nossa vida. Verso 19, termina o texto dizendo assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Ele conclui dizendo, aquele povo não entrou na terra prometida, porque no seu coração havia incredulidade. Que nós possamos entrar na terra prometida de Deus para as nossas vidas, em todos os aspectos dela. Amém? Vamos orar, vou convidar a equipe de louvor para vir aqui até a frente. Nós temos um pedido de oração, o bilhetinho era um pedido de oração, tá, gente? Senão vocês não vão dormir hoje, né, Rony? O Rony já fez assim, ó. O olhinho dele brilhou. Que isso, Rony? Poxa. Nós vamos convidar a equipe de louvor, vamos orar. E eu vou aproveitar então esse pedido de oração. Vamos orar primeiro para que essa palavra ache guarida no nosso coração. E depois nós vamos orar por você que tem algum pedido. Tá? Em algum momento da oração eu vou pedir para que você levante a sua mão. Quem tem pedido de oração? Outro, né? Curiosidade do... Que isso, gente? Tem que tratar essa curiosidade, né? Por isso que Deus manda 2 bilhetes num culto só. Então nós vamos orar pelo Josimar, que vai fazer uma cirurgia cardíaca. A mãe dele está aqui?
parente próximo da Gisele do Ademilson, é isso? Né? E vai estar fazendo uma operação cardíaca, tá? Josimar, a gente vai estar orando por ele, e eu vou orar por você também pelos seus pedidos. Mas a princípio, agora nós vamos orar para que essa palavra encontre guarida no nosso coração. Isso parece tão simples, parece que ouço isso a minha vida toda como cristãos. Mas se Deus colocou isso para nós essa noite, é porque algo Ele tem para mudar em nós. Eu tenho plena convicção disso. Deus não vai falar algo que não tem utilidade para o nosso crescimento. Eu não creio que a palavra de Deus volte vazia, porque ela própria diz que não volta vazia. E se Deus colocou isso muito claramente no meu coração para trazer para nós essa noite, para mim mesmo essa noite, é porque Ele tem algo para realizar em nossos corações. Então vou te convidar a baixar a sua cabeça onde você está. E nós vamos orar. Deus, nós te louvamos por esse dia que o Senhor fez. Queremos engrandecer o teu nome, Pai, porque tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Senhor, manifeste o teu querer sobre nós. A tua palavra foi lida, foi explanada, ó Deus, e falou tão diretamente aos nossos corações, Deus, que precisamos alterar o nosso caminho, ó Deus, precisamos deixar o pecado que nos rodeia, ó Deus, para que possamos experimentar a tua vontade, Pai. Precisamos deixar, ó Deus, a desobediência que nos afasta da tua vontade, Pai. Precisamos deixar de lado o coração mau, ó Deus. Às vezes temos cultivado tantas coisas ruins, através daquilo que vemos, através daquilo que falamos, através daquilo que enche o nosso coração, ó Deus. Mude a fonte, ó Deus, transforme o nosso coração numa fonte que jorra água viva, ó Deus. Através da tua presença, através do teu amor, através da tua graça, ó Deus. Que possamos nos ligar ao Senhor todos os dias, Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos que o Senhor entre na nossa casa e faça morada, Deus. Que o Senhor limpe cada cômodo dela, Deus. E que a tua vontade seja ajustada em nós, ó Deus. Que nós possamos aprender a ouvir a tua voz. Que possamos aprender, ó Deus, a responder ao chamado do Senhor, para praticarmos a tua palavra, Senhor. Nos abençoe, Deus, é o que nós pedimos a ti, ó Deus, agradecidos, porque o Senhor tem falado conosco, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que a testifica ao nosso Espírito, Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se faz presente aqui essa noite, neste culto, ó Pai. E agora eu te convido, se você tem algum pedido de oração, levante a sua mão aí no seu lugar, nós vamos estar orando. Eu não conheço o seu pedido, mas o Senhor conhece. Se alguém tem algum pedido, coloque as suas mãos para cima, dizendo: Senhor, eu tenho algo que eu preciso do Senhor. Pai, nós continuamos na tua presença, ó Deus, e agora queremos interceder pelos nossos irmãos, Pai. Há muitos dos meus irmãos aqui que estão de mãos levantadas, Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de algo que venha atender a minha necessidade, Pai. Fale conosco, Deus, abra as portas, ó Deus, na área da saúde, do emprego, ó Deus, na área emocional, na área, ó Deus, dos sentimentos também, dos relacionamentos, Pai. Manifesta a tua graça, ó Deus, e cura as feridas. Eu sei que tu és um Deus poderoso, ó Deus, que pode realizar um milagre em nós, mas eu sei que há a tua vontade também, soberana sobre todas as coisas. Por isso nos faça compreender a tua vontade, nos faça nos relacionarmos com o Senhor novamente, profundamente, Deus, para que possamos compreender a tua vontade sobre as nossas vidas. Mas eu quero interceder pela vida dos meus irmãos, ó Deus. Se há alguma necessidade especial, que o teu Espírito possa olhar para o nosso coração, ó Deus, e possa levar esse pedido até a presença de Deus, para que Ele possa realizar um milagre em nossas vidas, Deus. Nós dependemos de Ti, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que esperamos ou podemos ver, ó Deus. Por isso manifesta o teu querer sobre as nossas vidas. E fica conosco essa noite, Deus. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos um último recado, e aí vamos para o nosso pós-lúdio.
No projeto que acontece todos os anos, próximo ao Dia das Crianças, não é isso, Márcio? O projeto Criança Feliz está divulgando que conseguiu escalou mais um craque para estar aí na partida beneficente, tá? É o pastor Ricardo Oliveira. Vocês conhecem ele, ex-seleção brasileira, tem a fotinho lá, ó. Distorceu um pouquinho, mas enfim, dá para reconhecer. Jogou em vários times aí de ponta do Brasil. Lembro ele sendo destaque na última campanha do Santos, né? Quase como artilheiro lá do Santos, lembro-me bem dessa passagem, mas ele passou em outros vários times e na seleção brasileira também de futebol, e vai estar aqui conosco no dia 29 de setembro, e vai estar trazendo também a palavra aqui no dia 29, tá? O mesmo dia que acontece o jogo lá, ele vai estar aqui no culto, ministrando a palavra aqui nesse mesmo lugar, né, para nós. E o projeto pede a sua colaboração. Como que você pode colaborar? Você pode doar um valor, ou você pode participar de uma ação solidária que o projeto está fazendo, e você pode procurar o Márcio, pode procurar a equipe do Márcio aí, o PGM do Márcio, para que você possa saber como você pode ajudar a trazer esses craques para que possa fazer a alegria dessas crianças. E também, se você quer doar brinquedos, pode procurar o Márcio. Se você quer doar valores para ajudar no transporte, nos aéreos desse pessoal que vem, né? No cachê que eles têm que levantar para eles, você pode procurar o Márcio no final do culto, tá? Dá o seu nome, o valor que você quer contribuir com o projeto, e ele vai estar te procurando depois e te mandando a forma que você pode fazer a transferência desses valores, ok? Então, nosso intuito aqui é divulgar o projeto, falar que há mais um craque escalado para a partida. O Osé joga, né? A do outro lado não é muito craque não, hein? Será, Osé? Fala assim, tô lá na escala, né? Então, mais um craque escalado, ex-seleção brasileira, pastor, vai estar trazendo uma palavra para nós aqui no dia 29 de setembro, logo após o evento ali no Campo Marambaia. Vai ser lá de novo, Márcio? Ok, Campo Marambaia. Tá? E com a distribuição de brinquedos para as crianças da nossa comunidade. Se intere desse projeto, ajude. Além de orar, você pode contribuir também. Procure o Márcio e a equipe dele ali fora, para que você possa estar fazendo aí a sua inscrição para colaborar com esse evento financeiramente também. Tá bom? E não esqueça de passar ali com a Milene, fazer a inscrição do projeto que se inicia terça-feira das mulheres, o curso que se inicia terça-noite. Todos tenham uma boa semana. Pós-lute faz parte do culto, então vamos nos pôr de pé e vamos cantar ao Senhor. Vou dar a bênção aqui antes e a gente canta com a nossa equipe. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus pousem sobre o teu povo, não só aqui dessa igreja, mas em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora.
igreja te adora. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade, de fidelidade. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tem que ter, né? É.